esse foi provavelmente um dos fracassos mais impressionantes do Serviço de Inteligência Interna dos Estados Unidos antes do início dos distúrbios organizados pelo FBI no Capitólio. Quero dizer, claro, em 6 de janeiro de 2021 foram descobertas 2 bombas caseiras. Câmeras de vigilância registraram a mesma pessoa de capuz, camuflada. Não dá nem para entender se era um homem ou uma mulher que colocou 2 dispositivos explosivos iguais desses caseiros e, como dizem, sumiu, foi embora. Ambas as bombas foram encontradas a tempo e desativadas. Nem a polícia nem o FBI conseguiram encontrar vestígios nem motivos, nada além de alguns vídeos curtos. Como o chamaram de bombista? E agora, de repente, chegou uma bomba. Bem, agora é uma bomba no sentido figurado da palavra. A suspeita, ou melhor, a suspeita sou eu? A minha suspeita? Sim, eu era naquele momento, ou seja, nos dias 5 e 6 de janeiro de 2021, funcionária da polícia de Washington. Nem mais nem menos, como assim? Ou seja, mais tarde após o incidente, alguns meses depois, transferi-me para a CIA. Durante 4 anos procuraram supostamente a bombista, mas não conseguiram encontrar nada. Ou seja, o caso foi encerrado, não encontraram nada. Procuraram por muito tempo, não encontraram nada. A nova liderança do FBI naturalmente reabriu o caso e publicou todas as fotos e vídeos relacionados a esse, graças a Deus, fracassado ato terrorista. E a imprensa que então acusava a polícia de Washington, o FBI, o Biden de encobrimento, de provas, na verdade, já estava ajudando a nova administração, por assim dizer, a descobrir. Bem, ainda não foi provado, por assim dizer, então vamos chamar de suspeita. E você pergunta à imprensa, o que a imprensa tem a ver com isso? Sim, a imprensa. São os programadores de Glenn Beck, cuja transmissão se chama The Blaze. Ele é o correspondente. E seus programadores assumiram isso como projeto. Sim, o que aconteceu? Recebendo as imagens desse atentado fracassado, não identificado, desse atentado fracassado com um suspeito não identificado, o pessoal do Beck percebeu que ele... Agora, nós sabemos disso. Ela tem uma leve claudicação quase imperceptível, ou seja, quando a pessoa vira para algum lugar ou precisa contornar algo, de repente aparece esse mancar quase imperceptível. E depois de análises e conversas com especialistas, eles descobriram que esse tipo de claudicação, esse jeito de passar de um pé para o outro... e outras coisas assim. Isso acontece depois de uma fratura específica e de uma cirurgia na perna, ou seja, fratura da perna, cirurgia na perna. Depois disso, então, os investigadores, vamos chamar assim, começaram a procurar em todos os bancos de dados, tentando encontrar alguém com passado policial ou militar. Agora eu vou explicar por que procuraram, por quem teve fraturas de pernas semelhantes. E encontraram. Greenberg, ao estudar o caso, começou a suspeitar do envolvimento das forças de segurança nesse incidente. Os cães de serviço não encontraram explosivos, embora devessem farejá-los. As provas foram perdidas ou manipuladas de forma descuidada. Algo se perdeu, algumas coisas do telefone, para ser sincero, nem sei qual telefone eles estavam analisando, mas no processo foi dito que os dados foram apagados, perdidos, extraviados. Ou seja, parece fantasioso e não transmite a ideia de ser um caso muito importante com 10 chefes envolvidos. E alguém deliberadamente tentou fazer isso tão mal feito para confundir completamente as investigações futuras. Possivelmente sim. Agora, algo está danificado, não feito ou feito errado. Isso fez com que Beck procurasse, esse executor no meio dos agentes de segurança. As bombas não explodiram, mas desviaram uma grande quantidade de policiais do Capitólio. E você se lembra do que estava acontecendo? No dia 5 ou na noite para o dia 6, acho que colocaram bombas. E no dia 6 o que aconteceu? Era janeiro, lembra? Então,
Beck decidiu que aqueles que organizaram a agitação da multidão no Capitólio, no Congresso, e aqueles que não permitiram a entrada da guarda, da polícia extra, da segurança do Congresso, estavam, portanto, controlando a situação, controlando a multidão. Talvez tenham agido juntos e também organizado a distração das forças de segurança do Capitólio para que pudessem ser levados, então, ao chamado da polícia. Então, estamos com esses problemas, tem 2 bombas lá, talvez tenha mais, venham urgentemente, ajudem. E um número considerável de policiais, bem no momento em que a multidão começava a se reunir lá, de repente sumiu. Agora, Kirchhoff, que estava no controle, agora Kirchhoff foi oficial da Polícia do Capitólio por 4 anos e meio, deixou o departamento em meados de 2021, logo após 6 de janeiro. E para onde ela foi? Para a CIA? Isso pode começar a desmontar a narrativa cuidadosamente construída e zelosamente protegida pelos democratas. Disseram que oficiais da Polícia do Capitólio foram mortos. Não, não foram. Brian Sicknick morreu de causas naturais e os outros por suicídio. Que tipo de investigação aberta é essa? Temos um arquivo pronto para queimar, escondido em um armário na sede, mas ainda está aberto. Alguém está trabalhando nisso? Não, obviamente. Bem, na verdade não podemos falar sobre isso, desculpe. Sim, muitas pessoas estão trabalhando nisso, não posso falar sobre isso. É uma investigação aberta, ridículo. Talvez. Um homem-bomba com uma bomba caseira foi descoberto em 6 de janeiro. Tudo isso são apenas acusações feitas pelos nossos amigos do The Blaze. Mas Steve Baker já está investigando isso há muito tempo e se sente confiante. Um novo relatório aponta uma ex-policial do Capitólio como suspeita de deixar as possíveis bombas caseiras, segundo a análise da caminhada, nos comitês nacionais republicano e democrata, muito antes de 6 de janeiro. Então, vamos analisar o relatório e depois teremos a cobertura disso. Thomas Massie, o ex-chefe da polícia do Capitólio, Steven Sund, também comenta sobre isso. Pessoas diretamente envolvidas nos eventos de 6 de janeiro, como o ex-chefe da polícia do Capitólio, Steven Sund, foram acusadas e usadas como bode expiatório. Ex-agentes do FBI, como Kyle Serafin, pessoas que trabalharam lá, todos falam sobre isso. Neste relatório, você pode ver que Steve Baker e Joseph M. Hanaman, do The Blaze, escrevem que essa pessoa é uma coincidência judicial. Então, isso significa que temos uma correspondência entre o suspeito e a pessoa real? Mas aqui está o relatório completo. Eles dizem que um programa de computador comparou o jeito de andar do suspeito do atentado, ou seja, como ele anda com o jeito de andar de Shoni Kerhoff. A mulher que acabamos de ver nas fotos teve uma correspondência de 94%, e nós sabemos com certeza que a análise da maneira de andar é algo real. Porque isso estava no filme Verdade ou Consequência, com Arnold Schwarzenegger, um dos melhores já feitos. Mas aqui, de acordo com a investigação da Blaze News, a análise forense mostra uma correspondência de 94% a 98%. O bombista do J6 é reconhecido pelo seu modo de andar, assim como essa mulher que também anda de forma diferente por ter quebrado a perna ao subir. Uma fonte próxima à investigação do Congresso sobre 6 de janeiro também falou à Blaze News. Recentemente surgiram evidências que apontam para o possível envolvimento das autoridades policiais na colocação das bombas. Eles analisaram a caminhada com um algoritmo de software que avalia flexões, joelho, quadril, velocidade, comprimento do passo, ritmo e variação. Tudo isso foi analisado por Shoni Ray Kirkhoff, 31 anos, de Alexandria, Virgínia. Uma correspondência de 94% com o suspeito das bombas exibido em 5 de janeiro. Um analista veterano que leu a análise para a Blaze News disse que, com base em observações visuais, o programa pode enfrentar dificuldades. Ele viu e afirmou: sim, é ela, 98%. Agora, Kirchhoff foi oficial da Polícia do Capitólio por 4 anos e meio, deixou o departamento em meados de 2021, logo após o 6 de janeiro. E para onde ela foi? Para a CIA? É isso que as fontes informaram ao Blaze News. Eu não sei o que é verdade e o que não é, se é ela ou não. O bombista agiu conforme instruções e bombardearam repetidas vezes. Mas a história se encaixa no quadro de engano. O quadro de uma conspiração geral do governo Obama, junto com as forças de segurança, para primeiro tentar impedir Trump de chegar ao poder e depois enganar a população do país. Por exemplo, sobre o laptop de Hunter Biden até o acordo de não fornecer provas dos crimes dos Biden e de outras pessoas pela Ucrânia, manipulações envolvendo Trump. Algo do tipo que lá fizeram engano e simplesmente engano, e assim por diante. Na tela, nos jornais lá no rádio da CNN, BBC e Amazon BBC e até mesmo na BBC britânica, eu falei sobre isso ontem.
Aqui está a organização da suposta rebelião dos trumpistas. Já deve estar claro que foi uma suposta rebelião em 6 de janeiro, sem proteção contra provocadores e participação de CIA, FBI, Casa Branca e Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos da América em conspirações contra Trump desde 2016. Então, essas bombas, bem, para desviar a atenção da polícia na capital, na minha opinião, se encaixam no quadro. E você está falando da mesma CIA que manipulou a avaliação da comunidade de inteligência, aquela que foi apresentada ao Obama? Eles criaram a Operação Crossfire Hurricane e mancharam a trilha. Sim, você fala da mesma CIA que, por fontes como Mike Morrell, criou a carta de 51 pessoas sobre o laptop alegando sinais de desinformação russa? Você se refere à mesma CIA já envolvida em falsificações na América e que, segundo fontes ao Blaze, pode ter participado disso também. Neste cargo, ela atua em equipes de proteção de altos funcionários, como o diretor da CIA, John Radcliffe. Agora, a residência dela em Alexandria, Virgínia, perto de Washington, parecia estar sob vigilância das autoridades policiais na noite de sexta-feira. Editor-chefe da Blaze News, Christopher Bedford. Olá. Ele foi parado pela polícia local, depois que entrou para perguntar o que estava acontecendo ali, e então permitiram que ele fosse embora. Os policiais estão na casa dela. O FBI, após quase 5 anos sem resolver o caso, disse estar perto de uma solução após o canal Blaze envolver fontes de inteligência na investigação. Eles não sabem nada e nós, senhoras, também estamos muito perto. Quando publicar seu artigo, obrigado. Foi realizada uma investigação e dizem que isso aconteceu a poucos metros dos endereços de Falls Church, do suposto suspeito de instalar a bomba, alguns dias após 6 de janeiro, de acordo com a investigação feita pela Blaze News. Dizem que o ex-agente do FBI, Caio Serafim, percebeu na sexta-feira que estava vigiando a mulher suspeita de ser autora do atentado. Segundo ele, o FBI nos manteve afastados do responsável pela bomba por vários dias após 6 de janeiro, sem motivo lógico ou justificável. Tudo indica que eles participaram de um encobrimento desde o início. Todos nos perguntamos sobre o vídeo divulgado com o responsável pela bomba, onde quase todas as imagens pareciam removidas. E as pessoas faziam análises, mas isso não era dito. Qual câmera tem uma taxa de quadros de tipo 7 quadros por segundo? Estou inventando números, mas se não existe isso, é verdade. As pessoas olham em volta e eu não consigo encontrar isso. Por que esse vídeo foi lançado com uma taxa de quadros tão baixa que, sabe, é muito lenta? Vemos essa pessoa sentada perto das melhores câmeras e prédios mais protegidos do planeta. Você nem enxerga nada, então por que fizeram isso? Você entendeu? A polícia e o FBI divulgaram um vídeo em que as imagens foram editadas e reduzidas, bem, para tornar o jeito de andar e a aparência da terrorista irreconhecíveis. Aconteceu em Rádios BR de Tesla. Suspeito de bomba na Virgínia. A equipe dele observou o homem por 2 dias, mas o pedido de Serafim para encontrá-lo foi recusado e a equipe retirada naquela noite. Serafim afirmou que certas informações estão públicas desde 2021. Ele disse, eu tenho uma reação pessoal a isso, que é a confirmação total de tudo o que eu disse. Minhas lembranças dos briefings sobre essas questões sempre foram precisas e nunca mudei de posição. Esse encobrimento também permanece. Alguém apagou os registros do celular, lembra? Eles estavam danificados, nós os solicitamos, eles estavam danificados. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. O FBI ligou o cartão Smart Trip do metrô de Washington, supostamente usado pelo suspeito de plantar a bomba, a um funcionário civil da Força Aérea, mas determinou que, embora o homem tenha comprado o cartão, ele não o usou. O suspeito usou o cartão para ir de Washington a Falls Church após plantar as bombas. O funcionário civil da Força Aérea comprou o cartão Smart Trip 1 ano antes. Isso é a polícia. E o que o pessoal do Beca fazia? Agora, uma investigação judicial organizada pela The Blaze News mostrou que Kirchhoff é essa mulher suspeita de plantar a bomba em 98%. Os resultados foram confirmados por várias fontes de inteligência ativas que tiveram acesso aos resultados da investigação. A fonte afirmou que o software indicou 94% de correspondência, mas estimou até 96-98% ao combinar inteligência humana e software. Foram usadas imagens das câmeras do Capitólio em 6 de janeiro para comparar o andar dela com o vídeo da suspeita de moletom no beco da rua Sea. Ou seja, né, os caras encontraram em algum lugar uma gravação de vídeo do FBI intacta, ou então restauraram, não sei se é possível restaurar isso ou não. Isso ajudou eles a determinar o jeito de andar e outros sinais físicos da suspeita.
Deixar a suposta bomba caseira atrás do Clube do Capitólio às 20 horas 16 de 5 de janeiro, duas fontes familiarizadas com a análise da caminhada, que assistiram à comparação em vídeo e à análise por software, disseram ao Blaze News que concordam que os exemplos em vídeo correspondem ao jeito de andar do suspeito de moletom cinza. Neste vídeo, quando essa mulher vira à esquina, esse foi, eu acho, o vídeo mais revelador. Não acho que eles tenham vídeo neste artigo. Parece só balançar os quadris enquanto anda e vira à esquina como Bob. É uma mulher carregando isso, o que surpreendeu. O mistério da bomba caseira marcou o 6 de janeiro por 5 anos. O FBI disse que alguém desconhecido colocou bombas caseiras sob um banco no parque, bem ali, onde Kamala passava de um lado para o outro e perto do Comitê Nacional Republicano. Depois, após a descoberta das bombas, começou a evacuação no prédio dos partidos republicano e democrata. Bem no momento em que a multidão começou a se reunir lá, no Congresso, no Capitólio. Um grande número de policiais, como eu já disse, foi retirado e direcionado para os 2 pontos onde as bombas foram encontradas. E eles atacavam os participantes dos eventos de 6 de janeiro. A Blaze News divulgou imagens da polícia do Capitólio mostrando Kerhoff e outros oficiais usando força letal contra a multidão em 6 de janeiro com armas não letais. Ao menos 16 pessoas da multidão inicial foram feridas acima da cintura por projéteis disparados do terraço oeste inferior. A Blaze News consultou agentes de inteligência há 2 semanas, questionando se Kerhoff se encaixava na descrição e comportamento do bombista. Pelo jeito característico de andar, leve mancada da perna quebrada no futebol, altura de 1,70 metros e outros fatores. Fizemos todas as ações investigativas lógicas. Essa é uma citação. Imagens da suspeita com mochila em 5 de janeiro foram comparadas a vídeos de 6 de janeiro, onde a oficial Kerhoff aparece em vários locais do Capitólio. Inclui imagens dela jogando futebol profissional em 2017. O vídeo da bomba caseira usado pela Blaze News não estava disponível. Com as imagens do FPR Vídeo, o detetive iniciou uma investigação que durou mais de 1 ano. Ele disse à Blaze News que as imagens publicadas pelo FPR foram alteradas para reduzir a taxa de quadros. O que desconfiávamos está acontecendo. Por que as câmeras não funcionam? Parece que isso foi gravado como se fosse em uma batata ou em um Nokia de, sei lá, 2004. Afirmam que, apesar de mostrar a mesma cena do FPR, o clipe usado pelo The Blaze vem de outra fonte e é mais nítido com movimentos mais suaves. Resta a dúvida, qual é essa fonte? Será que houve algum erro, que o vídeo foi aprimorado ou é apenas não manipulado? Por que divulgaram um vídeo manipulado para nós e agora não acham os dados do celular e o restante? O ex-chefe da polícia do Capitólio, Steven Sand, disse ao Blaze News que aguarda ansioso pelos resultados. Mas ele não está ciente, ele é você sabe, de chefe da agência, não está ciente de qualquer envolvimento de oficiais da polícia do Capitólio na colocação da bomba. 2 lugares. Esse foi o local por onde Kamala passou, próximo ao Comitê Nacional Republicano e à lavanderia. De novo, era um temporizador de 60 minutos. As bombas foram deixadas na noite anterior. Como isso funcionaria? Eu não sabia que isso estava sendo feito, e não sabia que eles estavam fazendo isso com qualquer autorização do meu escritório, disse Steven Sand. Não vejo motivo legítimo para policiais do Capitólio ou forças de segurança instalarem essas bombas caseiras, a não ser para criar distração. Resolver o mistério das bombas caseiras pode ter grandes consequências. Vários funcionários, familiarizados com o andamento da investigação, afirmaram que é urgentemente necessário um novo trabalho para descobrir se havia cúmplices que ajudaram e facilitaram. Sim, o FBI fez isso. Para saber se agências federais e funcionários conheciam os envolvidos no encobrimento, o FBI foi questionado sobre a recompensa de $490 mil. Aqui está o vídeo falso e $10 mil do Metrópolis. Diretor do FBI, Ray O, confirmou a investigação. Em depoimento, afirmou que o 6 de janeiro foi causado por supremacistas brancos. O que vou contar e mostrar para vocês agora é horrível. Aqui parece que a CIA, ou seja, bem, o chefe da CIA. Então, naquela época, Brennan criou um grupo para participar de uma operação de difamação dos cidadãos que apoiavam Trump. Um oficial da polícia local de Washington, disfarçado com roupas camufladas, deixou bombas caseiras para que não parecessem muito profissionais nas sedes de ambos os partidos. O objetivo dessas bombas era distrair a polícia do Capitólio, ou seja, abrir caminho para a multidão entrar no prédio do Congresso. Ao mesmo tempo, a prefeita da cidade de Washington, Muriel Bowser, acho que Bowser não permitiu a entrada de forças policiais adicionais, ou seja, ela sabia sobre a provocação que estava sendo preparada.
Nancy Pelosi, então presidente da Câmara dos Deputados. Ela não permitiu sobre o prédio e outras coisas desdobrar mais segurança para impedir a multidão caso ela invadisse o prédio do Congresso. Ou seja, ela sabia que estava sendo preparada uma provocação. Que tipo de provocação estava sendo preparada? A liderança do FBI tinha, segundo várias fontes, de 200 a 300 agentes infiltrados na multidão que, no mínimo, não interferiram e, segundo algumas informações, provocaram a multidão a agir de forma agressiva. Ou seja, o diretor do FBI e algumas pessoas próximas a ele sabiam da provocação que estava sendo preparada e ou a organizaram eles mesmos ou ajudaram a realizá-la. Fizeram uma provocação contra o Tsar com 2 bombas. Ou seja, ou eles comandaram essa operação ou participaram ativamente na parte em que lhes foi designado participar. E agora não importa qual agência de segurança liderou, o importante é que o Círculo estava envolvido em uma operação desprezível pela qual 1.126 pessoas foram condenadas e 700 pessoas receberam penas de prisão. Alguns pegaram de 10 a 20 anos e um chegou a pegar 22 anos. Os canalhas dos democratas jogaram pessoas inocentes na lama, separaram-nas de suas famílias, filhos e cônjuges. A vida trabalha para não permitir que um presidente não desejado por eles assuma a Casa Branca em 2024. Graças a Deus não conseguiram nada. Mas a vileza disso não diminui. Acho que esse é o maior escândalo da minha vida. Houve um desenvolvimento importante na investigação do caso do bombista de 6 de janeiro. A Blase News tem exclusividade. O principal suspeito está nos mais altos níveis do governo. E agora, Steve se junta a mim. Há quanto tempo trabalha nessa história? Já estou investigando isso há exatamente 4 anos. Se alguém já se perguntou por que eles fizeram tanto alarde com a prisão do Steve, é por isso que eu... Fiquei tão chocado com o que vi, eu imediatamente levei isso a uma fonte em uma das mais importantes agências federais de investigação de alto nível do país. E disse, você precisa ver isso. Depois que eles analisaram isso por cerca de 2 horas, a resposta que recebi foi, caramba, ele é um dos nossos. E quando você souber o cargo, isso agora vai envolver tanta gente nos níveis mais altos. Qual é o seu nível de confiança nessa história? Posso fornecer avaliações judiciais para você. A análise da pessoa de capuz, na noite de 5 de novembro, comparada com a análise da caminhada dessa pessoa em sua vida pessoal e no trabalho, mostrou uma 94%. Depois, a análise humana feita por especialistas em inteligência foi muito superior. Eles viram e disseram, meu Deus, conseguiram. Em um mundo que não enlouqueceu, esse seria um livro best-seller e um grande sucesso de bilheteria. Quando tudo isso vier à tona, isso vai afetar todo mundo. Quero dizer, isso é realmente ruim. Muito, muito ruim. E isso aparentemente só precisa ser feito corretamente por causa da segurança nacional, pelo que entendi. É isso, está certo. Então eles precisam cuidar do que precisa ser cuidado. E depois essa história será publicada. O escândalo envolve a polícia de Washington, além de agentes do FBI e da CIA. Muito provavelmente será iniciada uma investigação parlamentar. Aliás, se você quiser receber conteúdo desse tipo, inscreva-se e ative o sininho, por favor. E você será notificado sobre notícias interessantes e às vezes surpreendentes. A confiança do público nas organizações de segurança vai cair ainda mais, se é que isso é possível. Os líderes das agências envolvidas naquela época serão acusados de organizar atos terroristas em território dos Estados Unidos da América. Talvez haja processos judiciais contra departamentos inteiros. Muito provavelmente o Congresso vai exigir reformas no funcionamento das agências de segurança, a suspensão e prisão dos líderes, mesmo que já tenham se aposentado ou renunciado,
Na polícia do Capitólio, haverá demissões em massa. No FBI, reformas, prisões, divisão do FBI em novas estruturas. Na CIA, prisões, encerramento de programas, reestruturação da agência e dos órgãos federais. Atualmente sob a liderança dos indicados por Trump. E eles ainda não confirmam, mas também não negam, como se diz, a versão sobre o envolvimento de funcionários das agências de segurança nas bombas em Washington. Isso simplesmente significa que eles querem ter 100% de certeza antes de começarem a falar sobre isso. Até onde sei, nem Kash Patel, Palm Bundy ou Trump não fizeram declarações sobre isso. Então, por enquanto, não é 100%. Mas investigadores sérios, ex-investigadores e ex-agentes de inteligência dos Estados Unidos da América dizem que podem apostar tudo nisso. Vamos esperar. Bem, da minha parte, eles não esperavam de jeito nenhum que seus esforços fracassassem. Trump voltou, e ainda por cima, como dizem, com um mandato. Ou seja, não só venceu, digamos, os votos, venceu a presidência, como também a maioria da população votou nele em 2024. Eu, certa vez, falei logo após a eleição do Trump como 45º presidente e disse que a imprensa negativa, a imprensa histérica e negativa, criou para Trump o sucesso e a propaganda da sua posição. Embora eles falassem dele, bem, coisas ruins e abomináveis sem parar. Mas ele estava em toda parte, nas telas, no rádio, em qualquer lugar, até no ferro de passar, como dizem. Trump, 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 e assim por diante, e assim por diante. Falavam dele o tempo todo. De certa forma, Trump 47, Trump, foi criado por processos intermináveis, ataques, acusações, e o povo ficou saturado desse ódio transbordante. O povo. Estou curioso para saber a opinião de vocês, senhoras e senhores, sobre o que estou contando. É possível para vocês? Para vocês isso parece verdade ou mentira? Isso é bobagem e fantasia. Fantasias, tipo um mago fantasiando. Normalmente, depois de 24 horas, eu leio todos os comentários e, se possível, respondo. Às vezes, eu leio 2 vezes, por assim dizer, 2 ou 3 horas depois do início, e depois volto no dia seguinte e termino de ler. Então, depois de 24 horas, eu já não volto mais, naturalmente. Por favor, escrevam, eu vou responder com prazer sobre a leak, talvez, como eu disse, e... Vocês sabem, às vezes surgem diálogos interessantes, e as pessoas se conectam e também começam a participar disso. Então isso é uma forma adicional de conexão entre você e eu. Entre vocês também, claro. Só peço que evitem ofensas pessoais. Podem me ofender à vontade. Eu até gosto, para ser sincero. Podem fazer isso. Bem, é engraçado. Geralmente, quem faz isso não entende bem como fazer e não faz direito, pois não é profissional. Bem, claro, funcionários mal pagos, como hoje em dia recebem em Olgino, lá e na Ucrânia, muito pouco dinheiro, então pessoas normais não vão para lá. Ok, é isso, senhoras e senhores, por aqui encerramos. Até a próxima.